Boa noite, igreja, irmãos, graça e paz do Senhor a todos nós. Estamos neste domingo, mais uma vez reunidos, embora nas nossas casas, mas juntos com certeza pelo Espírito que nos faz comungar das mesmas verdades que Deus tem nos dado. Estamos aqui para ouvirmos a sua voz através da sua palavra. Oremos. Senhor Deus, nós louvamos a Ti e pedimos que o Teu Espírito abençoe a Tua palavra nos nossos corações. Derrama, ó Deus, da Tua graça e misericórdia sobre todos nós, para ouvirmos o que Tu tens para falar ao coração de cada um de nós. Ensina-nos, mostra-nos ao caminho pelo qual devemos andar, examina as nossas vidas, checa cada coração para que possamos estar íntegros diante do Senhor. Traga essa palavra também ao coração daqueles que não Te conhecem, para que sejam, pelo Teu Espírito, confrontados, para serem dessa maneira convencidos do pecado, do juízo, da justiça e convertidos ao Senhor Jesus. Abençoa-nos, oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa mensagem hoje está no livro de Gênesis, no capítulo 39. É uma história já conhecida, bastante tratada muitas vezes, que é a história de José. Um ponto importante para nós dentro daquilo que estamos vivenciando nos nossos dias, e penso eu entendemos muito da vontade de Deus e da mão de Deus na história pessoal e na história da humanidade. Mas eu quero começar, na verdade, falando de uma música que eu gosto muito. Na verdade, ela está em espanhol, ela é cantada pela Lily Goodman, uma cantora evangélica da República Dominicana. Eu creio que uma das melhores vozes entre os cantores evangélicos do mundo inteiro. Uma mulher que escolheu cantar e louvar ao seu Deus, mesmo sabendo que poderia ter uma carreira de celebridade se fosse enveredar pela música secular, devido à capacidade da sua voz. A música chama-se Ao Final, e eu vou, claro, ler já traduzida para nós. Diz assim a letra: eu vi a dor se aproximar de mim, me causar feridas, me atacar assim. Até cheguei a me perguntar, onde você estava? E fiz perguntas em minha aflição, buscando respostas sem contestação. E até duvidei por instantes da tua compaixão, e aprendi que na vida tudo tem um sentido, e descobri que tudo coopera para o bem, e que ao final será muito melhor o que virá, e é parte de um propósito e tudo sairá bem. Sempre estivestes aqui, tua palavra não falhou e nunca me deixou. Descansa minha confiança sobre ti. Estive entre a espada e a parede, rodeada de insônia, sem saber o que fazer, pedindo a gritos tua intervenção. Às vezes me falaste de uma vez, em outras só escutei teu silêncio. Que interessante tua forma de responder. E aprendi que o que acontece debaixo do céu, você sabe que tudo tem uma razão. E assim então ela repete novamente boa parte da música. Nessa poesia que temos nessa música, podemos ver um paralelo com a história do patriarca José, o filho de Jacó e de Raquel. A narrativa bíblica começa e termina com a declaração de que Deus era com José e prosperava tudo o que ele fazia. Uma questão: havia uma razão para Deus prosperar o trabalho de José? Se pensamos um pouco no livro do Gênesis, ele revela o propósito de Deus em prover a família escolhida, que iria manter a semente escolhida. Vamos lembrar lá de Gênesis 3,15, que é a promessa de Deus e que viria um libertador, o descendente da mulher, ou a semente que viria através da mulher, para a salvação dos homens. Entendemos então que desde ali de Adão e Eva, começando através de Sete, Deus manteve sempre uma família
que iria guardar a semente ou seria portadora daquele que um dia seria o Salvador, e que nós vemos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, descendente da mulher, pelos planos de Deus. O desenvolvimento do plano de Deus envolveu, neste caso, escolher também na história um homem, e a partir então de Abraão um povo escolhido. Lembrando que aí na administração de Deus da história, que até então Abraão, Deus trabalhava com toda a humanidade, com todas as nações que existiam, e a partir então de Abraão, Deus resolve modificar a sua administração, escolher uma família, a partir dessa família formar uma nação de onde viria o Salvador. Então essa nação escolhida, o povo de Israel, é realmente aquilo que nós vamos ver toda a história no Antigo Testamento, tratando realmente de Deus usando o seu amor, usando a sua soberania, usando a sua providência para manter essa família viva até a chegada do Salvador. Então essa é a nação através de quem o Messias, o Salvador, viria ao mundo. Ron Crisp tem uma avaliação muito correta. Ele diz assim: normalmente ficamos impacientes quando Deus age de uma maneira que nós não entendemos. Isso nos ajudará a ver que Deus sempre tem razões para o que Ele faz. A vida de José, com seus percalços, problemas, perseguições, estão debaixo dessa providência de Deus. Eu quero relembrar aqui o que o Catecismo de Westminster fala sobre a providência de Deus. Ele diz assim: as obras da providência de Deus são a sua maneira muito sábia, santa e poderosa de preservar e governar todas as criaturas e todas as ações delas. Então, entendemos dessa declaração o seguinte: Deus é o Criador e é soberano de acordo com a sua vontade. Dessa maneira, então, vemos o quê? Que Ele mantém todas as criaturas como seres, sejam os animais, os vegetais, os humanos. 2, envolve todos os eventos de suas criaturas. 3, dirige todas as coisas para um determinado fim ou ao seu fim. Deus tem um comando e tem um controle completo desse mundo. Não há acaso, não há destino, não há sina, não há karma, nem fatalismo. Sua mão pode parecer escondida, mas seu governo é absoluto. São alguns pontos de vista de Rod no comentário no Catecismo de Westminster. A intenção de Moisés como o autor do livro do Gênesis, e ao usar essa narrativa da história de José, e nesse ponto específico de assim colocar, é de ensinar aos judeus quanto ao êxodo. Vamos lembrar que Moisés se escreve já para o povo que tinha saído do Egito. Eles precisavam então relembrar, assim como nós, que nós não estamos debaixo de controle de algum Deus qualquer, que não estamos debaixo da força de algum acaso, nem de forças cegas como a sorte, como a oportunidade. Tudo o que acontece e estava acontecendo foi planejado por Deus. E cada acontecimento envolve a responsabilidade de cada pessoa pelas suas decisões. Deus tem chamado, e tem um chamado permanente, à obediência, à fé e a nós nos regozijarmos, nos alegrarmos na sua pessoa e na sua palavra. Os resultados, podemos ver, de cada decisão estão no controle de Deus, embora sempre vamos afirmar, com base na palavra de Deus, que o homem é responsável pelas suas decisões. Assim, esse episódio do capítulo 39 ratifica que não é destino, karma ou capacidades que nos protegem. A vida não é uma caixinha de surpresa para Deus, e nem que Deus está ausente do sofrimento que os seus santos estão passando. A narrativa de Gênesis 39 nos ensina duas verdades básicas. Podemos pensar nelas à medida que nós vamos passando a pregação e quando você fizer a leitura novamente de Gênesis 39. Então essas verdades, uma é: o plano de Deus se desenrola para cumprir o seu propósito eterno.
as implicações das decisões são usadas por Deus, sejam decisões boas ou corretas, erradas ou más. Deus está no controle, Ele é soberano sobre todas as coisas que acontecem conosco. Ele, na verdade, planejou todas as coisas, mas sempre nos mostra que nós somos responsáveis pela decisão que nós tomamos. Pegamos alguns exemplos dentro da própria Escritura para mostrar essas verdades. Pensamos em Jacó, o pai de José. Vamos lembrar que Jacó amava José mais do que os outros irmãos. Então, dentro de uma família grande, quando um é privilegiado em detrimento de outros, é certo que isso vai gerar invejas, vai gerar ciúmes entre os irmãos. Porque ele ama mais aquele? Porque aquele é mais privilegiado? Porque ele? Então, o resultado disso foi a venda de José aos midianitas, por intervenção de uma pessoa, de um dos irmãos, porque a ideia geral era matá-lo mesmo. Mas Deus está no controle, Deus é o soberano, e na própria história mostra ali que naquele momento Deus colocou aquela caravana de midianitas para estar ali e poder comprar José, e assim então Deus mantê-lo vivo. Por quê? Porque ele tinha um propósito para a vida de José, um propósito para a nação de Israel. Também vemos de Judá, um outro filho de Jacó, de onde o Senhor Jesus descende, ele é da tribo de Judá. Ele tem a sua história no capítulos anteriores de Gênesis. Vamos lembrar que Judá se deixa vencer pela luxúria, em desobediência a uma lei cultural. Ele não proveu mais um marido para Tamar, e ela então, de maneira astuta, planeja num disfarce de prostituta a sua vingança, e o resultado é que Tamar engravida de Judá de gêmeos, e então vemos Pérez, um desses gêmeos, sendo um antecessor do Senhor Jesus Cristo. Plano de Deus, vontade de Deus, governo de Deus. O capítulo 39 de Gênesis sintetiza um período de aproximadamente 13 anos na vida de José. A narrativa que Moisés constrói para nós não é uma fórmula para o sucesso, como às vezes nós temos visto em algumas pregações. Não tem como único objetivo de dar diretrizes para não cair em tentação sexual. Também não é realmente um único objetivo elencar passos para a formação de um líder. Essas duas verdades, como ter orientações para não cair na tentação sexual, como ter alguns princípios para se tornar um líder que agrada a Deus, estão inseridos. Podemos tirar, podemos pensar nelas, mas muitos bons pregadores e professores da Bíblia tratam o capítulo 39 nessa maneira muito limitada. Dizem, cuidado para não cair na tentação. Vamos ver alguns testes para a formação de um líder. Esses elementos estão aí, podemos pensar neles, a narrativa nos oferece, mas ela não é o propósito dela. Elas estão inseridas, há implicações dessas verdades, aplicações dessas verdades na vida de José. O que nós pensamos, e podemos até aqui colocar algo interessante sobre essas verdades, principalmente de líder, podemos pensar nesse sentido que José realmente foi submetido a um processo para se formar como um grande líder. Pensamos, fidelidade. Ele teve que lidar com riquezas alheias, viver como escravo, como um preso injustamente, mas se manter fiel ao seu Deus, aquilo que ele crê de Deus, as verdades de Deus, e também fiel no sentido daquelas pessoas que estavam sobre ele. Um outro teste é o da integridade. Houve uma traição dos irmãos, não aceitou o convite para o adultério, foi esquecido por 2 anos pelo copeiro do rei, mas manteve a sua integridade, fiel e íntegro. Também um teste que nós chamamos de chamado, ou seja, ele teve sonhos, e de alguma maneira ele entendeu que Deus o usaria para estar
à frente dos seus irmãos, acima dos seus pais e seus irmãos, e de repente ele vai vendo os seus sonhos desmoronar, mas o que Deus queria para ele? Então, com o tempo ele vai entender que o chamado realmente existiu, e por isso não, ele se mantém fiel e se mantém íntegro. Agora, o que é que o texto realmente nos ensina? E podemos colocar nessa frase: a providência de Deus utiliza os problemas para que os seus propósitos eternos se cumpram. Isso é importante para nós sempre lembrarmos. E dessa maneira, no capítulo 39, nós podemos ver 4 acontecimentos que demonstram a providência de Deus na vida de José e da nação de Israel. Os versículos de 1 a 6, vemos, pela providência de Deus, José foi traído, abençoado e alcançou prestígio. Esse é o primeiro acontecimento. Eu vou ler o texto. José foi para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E que, desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. E aí podemos entender também porque que Moisés, no finalzinho, como na verdade não é uma dobradiça para o entendimento daquilo que vem, coloca esse detalhe do porte de José. Mas aí a narrativa, na verdade, desde o seu início, demonstra a transformação de um adolescente em homem. Podemos ver lá na vida antes de ser vendido como escravo, que José era um adolescente, mas há alguns indícios de que ele gostava de ser o privilegiado. Então havia talvez um pontinho de orgulho nisso. É possível notar que os sonhos revelados ao menino José trouxeram realmente essa ideia de eu sou o melhor, eu sou favorecido. Todos nós precisamos lidar com o pecado do orgulho. Existe em todos nós, não é só em José, todos nós, simples, pobres, até os ricos, mega ricos, todos nós lidamos com a questão do orgulho. O objetivo de Deus era trazer o povo de Israel para o Egito. Nós vemos isso em Gênesis 15, 13. A Canaã, na verdade, precisava de aproximadamente 450 anos para se arruinar e para que o cálice da ira de Deus transbordasse sobre os povos da região de Canaã. E o povo escolhido, o povo de Israel, tinha que ser retirado dessa terra para que então o pecado realmente sobressaísse nesse local. Deus era com José, seu trabalho foi abençoado. Sem dúvida, a bênção é decorrente da fidelidade a Deus e a sua palavra, e somos exortados a fazermos o melhor que pudermos, mas sempre vamos pensar essas bênçãos que Deus vai trazendo em José, e através de José está dentro de um plano de Deus para a formação do caráter de José, mas também para os planos futuros dentro do caminho a ser traçado. Não são dias, não são semanas, são anos com os quais nós veremos, a José sendo trabalhado para aquilo que Deus tinha planejado para ele se tornar mais tarde. Devemos entender que a nossa identidade não se encontra na ocupação ou na profissão que temos. Somos convocados a testemunhar e a testificar que Deus é o Senhor e Salvador. Nossas atitudes comprovam isso. Pense exatamente nisso. Está testemunhando e testificando que Deus é Senhor e Salvador.
José foi colocado naquela casa numa situação de escravo, pela vontade de Deus, pelo desígnio eterno de Deus. Há um plano e há um propósito nisso. O mesmo vale para cada um de nós. Quero que você pense na sua família, porque Deus colocou você nessa família, porque as coisas envolvem a sua família dessa maneira. Há um plano de Deus, há um propósito de Deus na sua vida, por ter colocado você na sua família e nas circunstâncias que a sua família vive ou tem vivido ou viveu no passado. Na sua formação, nas oportunidades que Deus lhe deu para aprender, para crescer, para estudar, de habilidades, de talentos que Deus lhe deu, nas oportunidades que ao longo da sua vida já lhe aconteceram, ou que estão acontecendo, que vão acontecer. Há um plano, há um propósito de Deus para a sua vida. Essas oportunidades estão trabalhando o seu caráter e a sua vida. As portas que se abrem, ou que foram abertas, foram planejadas por Deus. Isso pode envolver as coisas que nos dão dores, que nos dão sofrimento, as coisas que nos ferem, ou algumas que ainda nos ferem. Há um propósito de Deus. Mas sempre se lembre, Deus é bom, Deus é sábio, Deus é fiel. Há um propósito, há um plano de Deus. E nós precisamos entender que essas circunstâncias, boas ou ruins, Deus está usando para formar o nosso caráter. Pense nisso, avalie a sua vida. Os versos 7 a 12 nos dá a segunda colocação daquilo que nós estamos pensando, dos acontecimentos, que pela providência de Deus, José foi tentado e agiu com fidelidade. Vamos ao texto. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Porém ele, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Aqui, você e eu podemos notar a mão de Deus. Muitos diriam uma coincidência, outros poderiam dizer uma armadilha de Satanás. Deus estava no controle da história. José precisava agora deixar a casa de Potifar. O seu tempo estava concluído. A sua história ali já estava pronta. A tentação foi real. Ele teve que lidar com ela durante algum tempo. E aqui então percebemos dois fatos. O primeiro, a tentação em si não é pecado. A armadilha da tentação sempre tem um processo. O tempo é um fator que pode ser decisivo tanto para uma ação fiel como de infidelidade. A razão, o tempo trabalha a mente. A mulher, com o coração cheio de adultério, tentou conduzir José ao caminho da lascívia, da fantasia. Declarou-se carente e atraída por ele. Repetiu isso várias vezes. Ela sabia que José pensaria e iria considerar suas palavras e gestos. Sua esperança era que José, quando sozinho, em seu mundo particular, se deixasse envolver pelas possibilidades do adultério. Ou, quem sabe, algum outro colega, escravo de José, lhe estimulasse ao convite. Dificilmente essa coisa não era percebida pelos outros da casa.
Muitas variáveis podemos levantar sobre o que aconteceu nos bastidores da vida de José. Infelizmente, as escrituras não as narram. José não inverteu as verdades bíblicas, que são: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7, fugir da impureza, como diz Paulo em 1 Coríntios 6,18. Mas alguns, na verdade, fazem isso ao contrário. Eles tentam resistir à impureza e fugir do diabo. Não dá certo. Temos que resistir ao diabo, que daí ele foge. Ou seja, agir como José fez. Ele resistiu. Embora fosse a mulher, mas por trás também poderíamos ver a mão do inimigo ali. Fugir da impureza, ou seja, ele tentou evitar. Ele realmente, a Bíblia nos coloca esse fato de que ali no verso 10 diz que ele não ficava nem perto dela. Fugiu da impureza. Não é resistir à impureza. Não dá certo. Não somos homens e mulheres fortes o suficiente para resistir a uma impureza, a uma tentação, principalmente na área sexual ou em outras áreas. Temos que fugir delas. A prova é que essa determinação de José em fugir da presença de Potifar, essa impureza, como um pecado forte e atrativo, pode simplesmente e facilmente nos derrubar e nos cativar. Lutero diz que há 3 grandes lutas do homem de Deus, daquele que ama a Deus, e elas são tentação, tentação, tentação. Também nessa área, ele disse: você não pode impedir os pássaros de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-los de fazer um ninho na sua cabeça. Diante de tal episódio, podemos nos perguntar, talvez José se questionou, por que Deus dificulta quando deveria facilitar? Por que Deus coloca obstáculos quando nós somos fiéis? Deus não está sendo justo? E posso pensar, tenho me dedicado à palavra, tenho servido à igreja, tenho amado ao Senhor. Deus não está sendo justo. Já ouvi gente dizer que Deus é um gozador cósmico, que coloca essas situações, essas dores, esses problemas e fica lá em algum lugar, em algum planeta, sentado, olhando e simplesmente rindo. Isso não é verdade. Esse não é o Deus que nós servimos, esse não é o Deus da Bíblia, esse é um Deus pagão que muitos pensam. E é muito fácil lermos a palavra, estudarmos a palavra e vermos e tentarmos concluir coisas absurdas sobre Deus. Mentes que não amam o Senhor, que não conhecem o Senhor, chegarão a essas conclusões. Deus tem o controle de todas as coisas, Deus é soberano sobre todos. Isso significa assim que Ele cuida de todos os detalhes. A pensar dessa maneira é irreverência. Deus não está jogando conosco para ver como nós nos saímos. Deus, na verdade, está moldando o caráter dos seus filhos. Deus conduz cada um de nós para se conformar ao caráter do Filho, do Senhor Jesus Cristo, como Paulo diz em Romanos 8:29. Cada situação que você e eu vivemos, somos responsáveis pelas nossas decisões e atitudes, mas elas foram determinadas por Deus. Deus não vai ser pego de surpresa. Elas têm um propósito. A história geral e individual está nas mãos de Deus, no controle de Deus, no planejamento de Deus. Aqui é importante entendermos, José conhece o seu Deus. Por isso ele disse, não vou pecar contra o meu Deus. Tenho controle, tenho poder sobre todas as coisas, tudo me foi confiado, menos a mulher. Ela é do dono. Mas ele diz, não vou pecar contra o dono. Ele diz, não vou pecar contra o meu Deus. Porque ele sabe que Deus é soberano sobre tudo e todos. Os versos 13 a 20 nos dá o quarto acontecimento. Pela providência de Deus, José foi falsamente acusado e foi encarcerado. Vamos ao texto 13 até 20. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela,
Chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: O escravo hebreu que nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar, mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher que lhe disse: Foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. Que recompensa por um homem que agiu com fidelidade, ou seja, que recompensa pela fidelidade, por servir, por tratar, por fazer as coisas bem feitas. Que recompensa pela fidelidade a Deus. O mundo de José aparentemente se desmorona, parece que volta ao fundo do poço, outra traição lhe atinge. O que Deus quer lhe ensinar? Quais áreas do caráter de José precisam ainda ser moldados? São esses os pensamentos que nós temos que ter quando coisas ruins nos acontecem. Algumas situações são resultados de decisões erradas que nós tomamos, mas mesmo assim Deus sabe e vai usar essas situações. Outras são resultados do pecado de outros, mas Deus está no controle. O sofrimento que nos sobrevém é como um jato de água que impacta em nossa vida para clarificar a nossa dependência, a nossa fé, a nossa adoração. Dói, angustia, incomoda, traz dúvida. Sim, porém, como reagir? Não em murmuração, não em autocomiseração, que é de pena de si mesmo, mas em olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Jesus sofreu, ele se entregou ao Pai, José agiu assim, devemos agir dessa mesma maneira. Há uma tremenda diferença quando nós nos vemos e nos vemos que estamos debaixo do convite capacitador de Deus. Quando nós reconhecemos que não há surpresas, nem karma, nem coisas da coincidência para o Senhor e Criador dos céus e da terra. Quando entendemos que não importa o que temos ou o que somos, profissão, talentos, recursos, e sim, que tais coisas cooperam para a promoção do reino de Deus, para a sua glória. Que Deus usa isso para também trazer a nós um espírito de gratidão. As coisas difíceis, duras acontecem, mas devemos, assim como Paulo nos ensina, sempre a sermos gratos, nos regozijarmos, nos alegrarmos, orarmos já agradecidos pelo que está acontecendo, pelo que nós vamos aprender e como Deus vai nos usar. José se manteve fiel, ele não se importou nesse sentido com os resultados, ele queria agradar ao seu Deus. Deus está no comando. Se é a prisão a consequência da integridade, da fidelidade, pode também ser visto como parte do seu chamado, assim seja. No quarto acontecimento, os versos 21 a 23, nos diz que pela providência de Deus, José recebeu favor na prisão e o esquecimento temporário do copeiro do faraó. E diz assim o texto bíblico: o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia o Senhor prosperava. É claro que a história continua, claro que
Na verdade, toda essa questão do esquecimento está aí no capítulo 40, nos primeiros versos do capítulo 40 até, na verdade, toda a parte disso, o capítulo 40 vai nos colocar, mas não temos tempo nessa mensagem para tratarmos de todo o capítulo 40, mas esse esquecimento temporário do copeiro pode ser lido aí em todo o capítulo 40. As várias injustiças que atingiram José ensinam muitas lições para ele, para nós. Destaco uma delas, que é a ideia de avaliar as circunstâncias pela ótica do momento, aquilo que pode ser chamado no calor das emoções. Avaliações nesses momentos têm a tendência de promover a frustração. José está sendo moldado para uma tarefa futura. O quanto ele sabe disso? O quanto eu sei do plano de Deus para o meu futuro? O quanto você sabe para o seu futuro? Pouca coisa, na verdade, podemos afirmar, ou podemos dizer, na verdade, nada podemos afirmar das coisas futuras. Será que Deus não quer usar os sonhos de José? Ou será que José se agarrava aos seus sonhos que tivera em Canaã? Um dia vou estar acima dos meus familiares? Não sabemos. A verdade é que José manteve as suas convicções e a sua postura. José é o instrumento que Deus iria usar para trazer o povo descendente de Abraão de Canaã para morar no Egito. É por meio de José que a semente prometida será preservada. Uma terra em Canaã está sendo preparada com suas cidades para que no futuro o povo escolhido voltasse para lá e habitassem em casas que não construíram, em cidades que não construíram. Tudo no tempo de Deus. E isso é um fator para nós muito importante. Entendermos esse plano de Deus, esse tempo de Deus. O que aprendemos desse capítulo? Um princípio que devemos ter sempre em mente: Deus trabalha no presente, pois conhece o futuro que planejou. Deus trabalha no presente e devemos aprender com as coisas do passado. As lições do passado devem nos ajudar no presente e nos preparar para aquilo que vem no futuro. Nós lidamos com o presente e aprendemos do passado. Temos que aceitar que Deus coordena todas as circunstâncias, todas as situações para executar o seu plano, seja ele geral, como era a nação de Israel, naquele tempo 70 pessoas, mas também para esse povo que até hoje está aí. Mas também individual, José, como Deus trabalhou, as situações e circunstâncias na vida de José, assim podemos ver muitas pessoas na história bíblica registrada, com a qual nós temos a tranquilidade de entendermos e vermos a mão de Deus trabalhando no individual. Precisamos confiar que Deus age no seu tempo, não é no nosso, não é conforme nós queremos. E nós, mais do que pessoas do passado, vivemos a era do instantâneo. Queremos tudo para ontem, nem é para hoje. Queremos tudo de pronto, de rápido. E todas as circunstâncias que nós vivemos hoje realmente nos fazem entender essa rapidez. Mas Deus está no seu tempo. Ele tem o seu tempo. O calendário de Deus não é o nosso calendário. Isso requer que nós possamos aprender a esperar com fé e alegria, vigilantes pela sua volta, vivendo o nosso dia a dia com fé, com fidelidade, se mantendo íntegros, mas também alegres pelas circunstâncias que Ele está nos trazendo. Quando pessoas, familiares, trabalho, lazer, amizades e problemas são vistos sob o controle e o cuidado soberano de Deus, então você conseguirá entender que a sua vida não é uma sequência de coincidências, de fatalidades ou de sorte ou má sorte. Ficaremos sim convencidos de que a nossa vida é a resposta a um propósito maravilhoso que se desenrola debaixo dos decretos da graça, da bondade de Deus, que é sábio, santo e justo, e que nessa providência Ele faz as coisas acontecerem no seu tempo. Traz pessoas, traz circunstâncias, e vemos isso em José.
os irmãos com inveja, planejavam matar. Deus traz os midianitas, ele é vendido como escravo, vão ao Egito, Potifar o compra, Deus o guarda, Deus o abençoa, a mulher o tenta, ela mente, ela trai, vai para a prisão, na prisão é esquecido por aquele a quem ele revelou a verdade, mas Deus está no controle, não é uma sucessão de coisas, de coincidências, de má sorte. Na verdade, providência de Deus usando circunstâncias para usar José com um propósito para o qual Deus o tinha criado. José não é uma marionete nas mãos de Deus. Você e eu não somos marionetes. Deus trabalha as nossas vidas. Por isso somos responsáveis pelas escolhas e decisões. Deus nos dá a sua palavra, nos dá também às vezes os conselhos dentro da igreja de pessoas maduras, idôneas, para nos ajudar a tomarmos decisões que glorificam a Deus, que exaltam a Deus, que são uma boa resposta ao mundo de que nós servimos a Deus. Por isso, ressalto novamente, destaco novamente uma parte da música que falei no começo, algo que realmente sempre me chama a atenção quando eu a escuto. Às vezes me falaste de uma vez, em outras escutei só o teu silêncio. E aí ela diz, que interessante tua forma de responder. Lembro que anos atrás, quando passou Barbita, hoje já lá na glória do céu, quando a situação de saúde dele já é difícil, talvez no início do terceiro ano que nós estávamos em parceria com ele, eu arrisquei mandar. Eu sabia que ele talvez já conhecesse a letra, a música, a cantora, né? Mas foi interessante que várias vezes depois ele sempre se reportava a essa música. Ele diz como isso é importante, entender que ao final de todas as coisas, ao final Deus vai realmente trabalhar a minha vida, Ele tem um propósito ao final de todas as coisas. E ao final realmente nós possamos entender essa situação que o Senhor realmente mostra, essa maneira interessante de agir e de como o Senhor fará, e que ao final será muito melhor o que virá. Então olhamos para essas verdades da vida de José e devemos simplesmente agradecer a Deus pelas situações que vivemos. Deus ensina, Deus capacita, Deus nos dá a palavra, pessoas sábias para nos orientar, Deus nos dá a responsabilidade pelas nossas ações. Cada decisão tem a sua consequência. José lidou com as suas e Deus o abençoou, porque foram decisões que o glorificavam, que o honravam. Você tem que lidar com as suas decisões. José agiu de conformidade com aquilo que ele conhecia da palavra no seu tempo. E nós temos toda a palavra hoje. Como você está agindo? Como você vê a providência de Deus na sua vida? Como você vê esse Deus soberano sobre todas as circunstâncias da sua vida? Haja, ore, se alegre, se regozije, porque Deus faz tudo perfeito no seu tempo. Oremos. Sou grato, Senhor, pela tua palavra, sou grato pela vida de José e o que nós podemos aprender, e tenho certeza de que esse capítulo nos daria tantas mensagens com focos diferentes a partir realmente desse propósito maior que é entendermos a tua providência na vida de José. Mas também, Senhor, ajude que cada um de nós entendamos a tua providência na nossa história, desde o nosso nascimento, das circunstâncias com que vivemos a nossa infância, adolescência, juventude, aqueles que já são mais velhos, seus casamentos, sua família, seus trabalhos, tudo tem um propósito, tudo está dentro de um plano elaborado pelo Senhor. E nós que amamos ao Senhor, que entendemos o teu amor por nós, compreendemos a tua palavra, ajuda-nos a entendermos e não nos deixarmos vencer pelas mentiras do diabo. E sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor é soberano, que o Senhor realmente tem propósitos para nos ensinar.
guarda e abençoa a vida de cada um de nós. Dá-nos uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus. Nós oramos e pedimos a graça do nosso bom Deus, o amor do Senhor Jesus sobre o coração de todos nós, a comunhão, a consolação, que traga a paz ao Espírito nosso, vindo do Espírito Santo. Amém. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder.